episódio de Bogo Stray Dogs. E nesse episódio temos o retorno de Aya e Jonah mostrando que ele é mais do que uma passiva tóxica. O episódio começa com Atsushi e todos da agência voltando ao escritório da agência. Ai, eu tava com saudade desse lugar, é o nosso lugar de conforto. O Atsushi se pergunta de como eles meio que voltaram pra agência. E o Kunikida fala, na verdade ele mostra pela janela, que eles estão na verdade meio que na habilidade do Paul, que conseguiu recriar a agência nos mínimos detalhes. Não é à toa que ele admira tanto o Rampo. E Kunikida enfim recuperou os braços e o seu caderninho de ideais. Bom, o Rampo pediu ao Paul que ele criasse essa dimensão para eles, para que eles possam realizar uma reunião, que é simplesmente como eles vão vencer esse vilão. A grande reunião da missão final para salvar a agência. Fukuzawa já convoca geral, o Rampo, a Yosano, o Kunikida, Tanizaki e Kenji, que enfim voltaram, e Atsushi e Kyoka. E eu disse a eles em toda essa ordem, pois essa é a ordem crescente de quem entrou pra agência. E se o Dazai estivesse nessa reunião, todos convocados seriam Fukuzawa, Rampo, Yosano, Kunikida, Dazai, Tanizaki, Kenji, Atsushi e Kyoka. Primeiro eles vão rever essa situação. Bom, o plano do Fukuchi já entrou em sua fase final, espalhando todo o contágio vampiro por todo mundo. Exércitos de 16 países já foram tomados e esses exércitos estão estranhamente silenciosos até agora. Tudo isso está sendo causado pela habilidade paranormal do Conde Bran, transformando aqueles que ele morde em vampiros, sobre nas quais ele tem controle. E aqueles que são mordidos também podem espalhar essa doença. Em outras palavras, o inimigo cresce exponencialmente. Bran é um pilar das 10 tragédias que uma vez destruíram a humanidade. Ele foi derrotado pelo Fukuchi e aprisionado em uma espada sagrada. Mas isso também deve ser mero passo pro plano dele. Bom, os vampiros não têm problemas em se filtrar, já que meio que o exército não pode dizer quem é vampiro ou não. O que tá fazendo todo mundo ficar cada um por si, um contra o outro. Tanizaki pergunta que causar todo esse caos no mundo é plano do inimigo. Mas o Rampo fala que não é bem assim. O tirano da Europa, o paranormal mestre da guerra, ainda está esperando. Se eles lutarem com base em números absolutos, a paz seria restaurada apenas em 6 meses. Então Atsushi pergunta o que o Fukuchi quer e o Rampo responde o verdadeiro objetivo meio que do Fukuchi: a One Order. Uma das 3 calamidades que já foram seladas. Uma arma odiável da habilidade paranormal de controle da mente, nascida na guerra. Nisso vamos para uma base militar conjunta britânica lá no Polo Sul, especificamente em um terminal designado para gerenciamento de habilidades paranormais de ambiente externo, onde eles meio que abrem um portão e um dos funcionários estava indo em direção para pegar a One Order. O cara pede permissão para não receber tiro. E para vocês terem ideia do quão protegida essa arma é, tem várias etapas para meio que tirar meio que essa arma do confinamento. Aí o Rampo explica o que meio que é a One Order, usando uma pergunta de quantas balas em média leva para matar um soldado matar um inimigo em um campo de guerra. Atsushi tenta responder entre 5 ou 10 disparos. O Kunikida acrescenta dizendo que é incluindo fogo de cobertura e supressão, talvez um penteiro, ou de 30 a 60 balas. Mas o Yosano fala que é bem mais do que isso, 50 mil, pois a maioria dos soldados nem atira meio que na direção do inimigo. Eles só miram em outro lugar para fingir que estarem lutando. Mesmo no front, os homens são incapazes de tolerar a ideia de matar alguém com uma arma. Isso é um soldado e essa é a zona de guerra. E o Atsushi lembra do que o Fukuchi disse, dizendo que nem o Atsushi nem o Fukuzawa conhecem o campo de guerra. Meio que esse é o motivo que a One Order foi desenvolvida. E o Fukuzawa continua a explicação. Meio que a One Order é uma
arma com uma habilidade semelhante à dele. É um transmissor que garante que todos os seus subordinados seguem suas ordens, todas sem exceção. Quando um comandante usa esse transmissor, desenvolvido por um engenheiro paranormal, o subordinado se move como se fosse parte do corpo do comandante, executando ordens de maneira autônoma, sem questionar ou sentir culpa. A arma libera o soldado das algemas do crime, sendo uma arma misericordiosa ou que deveria ser. E meio que todo mundo já sabe na qual direção meio que eles querem se direcionar. O transmissor era tão perigoso que foi designado a confinamento. Por conta de um golpe militar, ou um possível golpe militar, pois se um comandante supremo usasse a One Order, ele poderia assumir o comando de um exército inteiro e derrubar o governo. Tendo percebido essa possibilidade, o governo a selou, que nas palavras do Tanizaki, selaram, mas não destruíram. E o Rampo de olhinhos abertos fala: deveria ter sido. E eles meio que deviam ter previsto a possibilidade de uma crise global como essa. Isso já era meio que óbvio. É, Rampo, é bem óbvio. É bem óbvio que você fica muito linda de olhinhos abertos. Isso é uma desculpa pra diminuir a atenção dessa conversa. Agora, o que vai acontecer se o Fukuchi pegar essa arma? E o Kunikida já entende aonde o Fukuchi quer chegar. Rampo fala que os homens do Fukuchi levarão todas as forças do mundo sobre seu comando. O exército da humanidade. Se o Fukuchi usar a One Order, a humanidade se tornará a única entidade com capacidade de lutar contra os vampiros. Tudo de acordo com o Fukuchi. Em outras palavras, o objetivo da decadência do anjo é o mais clichê e objetivo possível: dominação mundial! Agora o nível de perigosidade dos vilões de Bungo Stray Dogs chegou ao nível mundial. Se bem que os vilões nem são vilões. Só são antagonistas com meio que pontos de vista totalmente distorcidos e diferentes. Daqui a 12 horas, Fukuchi receberá a One Order. Se conseguirem detê-lo, vencerão. Rampo explicará o seu plano para fazer isso acontecer. E o local onde a One Order vai chegar vai ser no aeroporto. E mais uma vez, Rampo sendo belo, mostrando seus olhos. No aeroporto, uma menininha tá reclamando, pois seu velho não tem jeito. Pois se ele esquece alguma coisa no aeroporto de novo, ela colocará palito de dente no macarrão dele. E essa menininha é a Aya. Pra quem não lembram, Aya é a menininha que ajudou meio que o Kunikida num caso de homem-bomba. E ela puxou muito o saco dela. Bom, a Aya vê um noticiário onde meio que o procurador, o Tonan, anuncia que a organização terrorista, que é a agência, será oficialmente reconhecida pelos desaparecimentos de militares. Mas nossa menininha Aya lembra dos incidentes que ela se envolveu com o Kunikida e de sua visão idealista que ninguém será assassinado diante dos seus olhos. E não tem como o Kunikida ser terrorista. Que bom que temos a voz da razão nessa situação, que é a Aya. Nisso alguém cromba com a Aya. E era o Journal. E meio que a Aya reconhece o uniforme meio que do Journal. E meio que ela chuta que é um policial. Bom, o Journal vai conversando com o Tetsu e a Teruko se a agência meio que vai aparecer. E a Teruko: tá questionando o nosso capitão? Que você usa de crença? Meu Deus, Teruko, tu é uma falsa loli tarada. Eu só digo isso. Bom, o Tetsu só tá cético dessa vez. Journal fala que existem 18 operações de chamariz sendo executadas em paralelo para transportar o One Order para o Japão. E pergunta se acha que meros detetives de agência poderiam saber disso, que essa remessa real está vindo pro aeroporto. Teruko fala que aquele pirralho sem dúvida
Akira saberia. E ela tava se referindo ao Rampo. E, gente, a cada frame o Rampo fica mais belo. Então o Giorno fala que nesse caso eles têm um problema. Ele até fala que eles podem até meio que ameaçar parentes ou conhecidos deles. E se mexer com a Naomi, o Tanizaki vai ter essa cabeça, Giorno. Aya fica espantado com essa fala do Giorno. E o Giorno: uia, pelo batimento cardíaco, você deve ser parente ou conhecida da agência de detetives. E Aya: e daí se eu for? Eu não fiz nada de errado. Bom, Giorno fala que é irrelevante quem a Aya é, pois se ele pendurar ela numa fogueira, a agência viria ao socorro dela sabendo que seria inútil. E Aya: você vai amar para alguém que é gentil o suficiente para me resgatar? E o Giorno fala: eu não me importo se a agência é vilã ou não. Apenas quero machucar pessoas, atormentá-las e ouvir os sons da sua destruição através da lei. O Giorno é bastante psicótico. Até questiona como ele pode ser policial. E o Giorno continua assustando ela, perguntando se gostaria de fazer parte da sua diversão. E no ato inesperado, o Giorno apunhala o cu do Giorno. E bem com a espada. Bom trabalho, Tetsu. Você fez um ótimo trabalho apunhalando o cu do Giorno. 私はどちらでもいいんですよ。探偵者が悪人であろうとなかろうと。私はただ法の名のもとに人を傷つけ追い詰め。そこまで。向こうの民を優越に使う。Giorno fala pro Giorno. Tetsu fala pro Giorno parar de usar inocente pra sua própria diversão. E o Giorno fala pro Tetsu parar de afinetar o cu dele. E que ele só tá pedindo cooperação com a suspeita. Sim, é uma cooperação bem cooperativa. E o Tetsu fala pra ele fazer isso depois de entrar numa negociação criminal. Caso ao contrário, isso não é justiça. E o Giorno: por que isso não se resolve agora? E os dois, o Giorno e o Tetsu, iam cair na porrada. Se não fosse pelo velho Bolsonaro que acaba de cegar. E a Teruko: capitão! Bom, Fukuchi já chega dizendo que está aqui para proteger os sorrisos. Tá nada, tá aqui só pra arrancar, pra transformar os sorrisos em presas de vampiro. Ele já traz a ordem pros seus cachorros. E a operação começa ao meio-dia. Eles pedem pra todos certificar se eles têm chaves de pictografia suficiente. Bom, Fukuchi pede pro Giorno ir com ele, pois ele tem algo a mostrar. Bom, no caminho, Fukuchi pergunta ao Giorno o que ele acha meio que das táticas da agência. Giorno fala que eles são altamente qualificados, pois conseguem implantar moedas bombas, dominar o mundo com vampiro. E enquanto a economia e o governo for como eles são, não há como pará-los. E ele, sendo sincero, ele se simpatiza com suas tendências meio que sádicas. Então ele pergunta: tá, o que você quer me mostrar? E o Giorno vê um caixão com Bran Croker dentro. E o Bran só tá com uma cara de: tá, quem é o cegueta? Bom, Fukuchi pergunta ao Bran até onde ele chegou a assumir o controle do aeroporto. Bom, ele já transformou quase metade das forças de segurança em vampiros. E o Fukuchi ainda mexeu no Tachihara, dizendo que o mentor amou pra agência. E ele fala: bem, esse cara sou eu. E Giorno fica chocado assim. Chocado. Então ele pergunta ao Giorno se ele tá interessado em ajudá-la em seu trabalho. Enquanto isso, o Tsushi todo fofo, meio que tá na cota da Anne, meio que verificando qual entrada eles devem sair. E vê que parece que eles não sabem a localização da sala. Nisso eles repassam um plano. Daqui 25 minutos, uma equipe de escolta europeia vai chegar com a One Order em um avião de passageiros camuflado. Daí eles vão interceptar e destruir essa coisa. Com a perda do
One Order, o seu plano será apenas adiado por apenas 2 semanas. Isso será tempo suficiente da divisão de operações especiais, e daí a gente vem para expor o esquema do Fukuchi ao governo para todo mundo. Ou seja, terão vencido sem precisar lutar contra o Fukuchi. Mas a Tsu se pergunta, ué, o inimigo não vai agir para evitar isso? E o Rampo? Exatamente! E nós vamos usar isso contra eles. De volta meio que ao Giorno, o Fukuchi fala que ele é uma raridade entre os cães de caça. Não confia no seu esquadrão, pensando como apenas como receptáculos, sendo um cão perdido. E ele tem o que ele precisa para se tornar um membro da decadência do anjo. Pois ouviu que o Giorno forçou meio que uns bandidos de banco a se matarem. E nisso temos um flashback onde meio que o Giorno fala pros ladrões: ah, vamos jogar um jogo? Apunhale-se no estômago com essa espada aqui, ó. Quem conseguir fazer a ponta sair livre com as costas, estará livre. Isso é bem mais preferível do que ser preso e executado. E o bandido até tenta meio que fazer isso. Mas claro que ele prefere atacar o Giorno, só que a espada atravessa o Giorno como se ele fosse uma fumaça. E o Giorno: ah, adorei o som fantástico, muito obrigado. E ele dá um baita chutão na cara do cara. E nisso descobrimos mais do Giorno. O Giorno era um membro de uma organização criminosa na qual o Fukuchi prendeu. E o Giorno meio que só tá nos cães de caça, tudo por conta desse dia. Nisso o Giorno pergunta o que ele gostaria que fizesse. Bom, o Fukuchi quer que ele assassine todos os membros da agência de detetives, pois o plano para levar o One Order tem uma brecha. Na verdade, um alvo muito mais fácil de destruir do que a própria One Order. O Bran e tudo que eles precisam é matá-lo. O Bran só precisa ser crescido para dar novas ordens para os vampiros. Mas ao contrário da One Order, o Bran não é escoltado pelos cães de caça. Portanto, para impedir a transferência da One Order, tornarão o verdadeiro objetivo deles destruir o Bran. O Fukuchi também pensa dessa forma, pois nunca imaginariam o Bran ser protegido por cães de caça. E o Giorno: está dizendo que eu posso ouvir o som de desespero da agência de detetives? Tá legal! Aceito minha missão. Pô, o Fukuchi pergunta se tem certeza de Giorno: você me concretou para isso? Pra que eu recusar? E nisso continuamos o flashback do Giorno. E ele fala: não deveria ter cometido roubo se não estava preparado para esfaquear o próprio estômago. E nisso uma velhinha agradece o Giorno, agradecendo ele, pois acharam que iam morrer. E ela nunca vai esquecer o que o policial fez com ela. E só por conta dessa lembrança que o Giorno esfaqueia o pescoço do Fukuchi! Parabéns, Giorno! Agora você é do esquadrão anti-bolsonarista. ありがとうございます。人質にされてこのまま死ぬものと決して。Pouco! O Fukuchi pergunta por que o Giorno fez isso. E o Giorno: foi erro seu, capitão. Pois acabamos de ensinar a alegria de proteger alguém. Comparado a isso, os gritos de dor é mais que um silêncio. O Fukuchi diretamente evangelizou o Giorno. O que foi de passiva tóxica foi para uma passiva agressiva, só que menos tóxica. 無辜なる民を守ること、その優越、それに比べれば誰かの悲鳴など無音に等しい。 Nisso, o velhote já ativa a Menegozen, já recrudescendo o tempo, e a lâmina meio que atravessa e meio que para a lâmina do Giorno. Então o Fukuchi tenta atingir o Giorno, mas o Giorno não é afetado por conta de sua habilidade desintegração molecular. Sabe aquele momento onde o Giorno tá no meio da agência quando eles estavam fugindo de carro? Bom, meio que foi isso que fez o Giorno meio que vir parar lá. Bom, ele vai relatar isso tanto pra Teruka e tanto pro Tetsu, e com sua testemunha meio que vai ser o suficiente pra convencê-lo. E aí ele se despede do seu capital, mas ele é parado, não conseguindo meio que atravessar a porta. E meio que isso tava acontecendo por conta do Akutagawa vampiro, que tava sombrio e ele não tava brilhando feito diamante. Bom, o Giorno tenta se acalmar e vê que a Menegozen é forte, mas é ineficaz contra partículas. Então, se ele não atravessa a porta, vai atravessar
tubos de ventilação. Mas o velho é que nem o Batman, ele veio todo preparado. Pois ele faz que a mina gozeia e vira uma espada de chamas. Então o velho vai balançando a espada e meio que vai ferindo o Giorno, pois meio que o Giorno é feito de partículas de pó. E meio que fogo é contra pó. E se ele queimar mais dessas partículas dele, ele não vai voltar meio que a ser humano. Então ele vai ter que desfazer sua habilidade e deixá-lo acetá-lo, para que ele possa escapar do fogo usando seu sangue e acetá-lo. E nisso ele é acetado por várias amenegozens. E meio que, na minha opinião, faltou sangue nessa cena. Mas meio que tem uma desculpa, pois eles usaram tanto sangue, tanto com o Akutagawa e o Tachihara, que faltou sangue pro Giorno. E meio que o Fukuchi apunhalou ele em múltiplos futuros. E aí chegou a Akutagawa e mete a mordida no Giorno. E o Fukuchi: acabou, Giorno. E o Giorno: tem razão, acabou pra mim. Mas você nem está ciente do sofrimento que certamente sofrerá. E isso seria agradável pra ele. E também pra gente. E nisso o Giorno cai no chão. E o Giorno foi fiel até no seu último momento final. A Akutagawa decide levar o Giorno. E o Giorno, em mente, fala que o capitão tá errado em uma coisa. Pois não foi ele, na verdade nem hoje, que ele tomou conhecimento do seu plano. Pois na batida do coração do Tachihara revelou uma mentira. Mas não era suficiente para ter certeza. Então, por precaução, fez algo para garantir antes de vir pro Fukuchi. E a gente vê a Aya, que ouviu e viu tudo. E ela já vê que ela tá diante do líder dos vampiros. E meio que a menina só leu o bilhetinho que o Giorno deu pra ela. E estava escrito: crente na inocência da agência de detetives, siga-me discretamente sem ser detectada. Ela afirma que a agência era inocente o tempo todo. Ela tava certa. Então, com sua confiança, ela decide expor pra todo mundo que acabou de ver e ouvir, limpando assim o nome da agência de detetives. Pois ela acredita na justiça e é a heroína da justiça. Então a menina decide tirar uma foto pra comprovar o que ela tá dizendo. Só que maldita câmera tinha flash. E o Fukuchi fica com uma cara de que vai cometer 1000 homicídios. Na verdade ele cometeu 3, então só falta 997 homicídios. Ela se questiona se ela vai fugir, mas ela pode não conseguir, pois não há saída na outra sala. Então o Fukuchi vai pro outro lado e não vê nada. Ele verifica no armário e não tem nada. E meio que a Aya entrou na maior velocidade, meio que no outro lado da sala. Ela saiu do quarto assim que meio que ele passou pela janela. E ela pensa: é assim que a minha sorte vai acabar, pois ele vai me ouvir. Quando ela meio que entra na porta do corredor, que é a única saída. Nisso o Fukuchi volta e ela tenta pensar em onde ela vai se esconder. E ela já acha um lugar pra ela se esconder. E não foi nos outros armários. E o episódio termina sem que a gente saiba onde ela se escondeu. E enfim, temos a End meio que debugou dessa temporada, que na minha opinião é a mais emocionante junto de Lily, pois cada End carrega um significado meio que a cada temporada. E meio que eu vou dizer isso um dia, meio que falando de todos os Ends e cada um dos seus significados. E essa em específica, a Kishi aqui, meio que não é só um sentimento de um personagem. É de um grupo inteiro, que é a agência pra Yokohama. E também agora o mundo inteiro. E uma parte muito legal é que meio que eles pegam meio que os títulos das músicas anteriores, como Namae Wo, Lily, Shiroshi e a Kazeiro Wo, pra meio que formar o verso final. Como se fosse uma grande homenagem a Bugou, já que meio que o mangá tá próximo do arco. E provavelmente a 6ª temporada vai demorar muito pra sair. E eu acho que esses caras fizeram meio que um ótimo trabalho meio que fazendo isso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Achei esse episódio ótimo. Amei o retorno da Aya, que vai e irá desempenhar um papel muito importante para esse arco da pandemia vampiresca. E um leve spoiler do mangá, talvez sendo a última esperança da agência de detetives. E o Giorno, gente, se você meio que vê a 4ª temporada e já começa a odiar o Giorno, aqui na 5ª e neste episódio você começa a adorá-lo e sentir pena por ele. E a pergunta fica: onde a Aya se escondeu? Talvez bem debaixo do nariz de um vampiro?
vampiro? Descobriremos no Ponto do Céu, parte 2, que é o próximo episódio. Esse foi o episódio 5 da quinta temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu não tô busy e fui.